Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Bom, no nosso último encontro aqui da Katha Upanishad, nós tocamos ali numa questão que Vedanta vem colocar em cima daquilo que aparece na primeira porção do Veda, que é chamado de Karma Kanda. Então essa primeira porção do Veda reúne ali algumas crenças que são debatidas depois com o tempo e culminam com estas questões em Vedanta, que é a última porção dos Vedas, ou a porção mais recente deste pensamento tão grande da tradição védica. Então, essa questão do renascimento, da reencarnação que foi debatida, se estabelece porque existe ali um conceito na mente da pessoa de que existe uma continuação desta vida em algum momento, ou que de acordo com os seus atos nesta vida, você irá desfrutar de algum paraíso ou de algum castigo em um outro lugar ou numa próxima vida. Bom, se a gente assumisse desde já um outro lugar, a gente não conseguiria estabelecer o livre de limitação, porque o livre de limitação estaria limitado por um outro lugar. Então, não existe um outro lugar para o qual você vá. O livre de limitação é sempre livre de limitação, o infinito é sempre infinito. Portanto, desde esta lógica, a gente pode rebater essa questão de renascimento, de reencarnação, ou até mesmo de um castigo que você vai sofrer por alguma ação que você fez em algum momento. A questão de Punyam e Papam, que como eu expliquei no vídeo passado, não pode se estabelecer uma relação entre uma ação feita em um determinado momento e um resultado que aparecerá num outro determinado momento um tanto distante daquela ação. Portanto, não há como a gente estabelecer esta relação. E tudo isso se estabelece naquilo que é chamado de Karana Sharira, ou seja, o corpo causal. E a gente viu também que este corpo causal é a própria ignorância. É ali que se instala esta confusão, esta ignorância acerca de mim mesmo. Por não reconhecer a mim mesmo como esta pessoa livre, plena e satisfeita, o que acontece? Eu fico preso a esta ideia de que eu estou preso aos meus desejos e que, portanto, eu preciso retornar para que esses desejos sejam cumpridos, até então, para que moksha se estabeleça. Moksha não vai se estabelecer quando você queimar todas as suas fichas dos seus desejos. Moksha não vai se estabelecer em momento algum, porque moksha já é aquilo que você já é livre. Mas eu reconheço essa liberdade a partir do momento em que essa confusão, a partir do momento em que essa ignorância se desfaz. E esta ignorância se desfaz, este corpo causal se dissolve a partir do momento em que o conhecimento se estabelece. Ok, mas tudo isso nós já vimos no vídeo passado, no nosso encontro da semana passada, mas vale a pena a gente recapitular exatamente para que a gente venha entender o que os mantras de hoje vão dizer. Então, o que acontece conosco? Todos nós estamos extremamente identificados com estes corpos, com estas mentes, com as preferências que nós vamos estabelecendo ao longo de uma vida, os nossos gostos, as nossas aversões e também as nossas diferenças. Porque quando eu abro os meus olhos e olho para o mundo à minha volta, o que eu vejo são
formas e nomes diferentes. E sempre que eu vejo formas e nomes diferentes e estou identificado com essas formas e nomes diferentes, eu não consigo ver aquilo que é essencial, aquilo que é comum diante de todas estas formas. As Upanishads fazem uma analogia muito interessante, né? Que é a analogia dos gravetos, que quando são esfregados um com o outro, fazem brotar o fogo. A Upanishad diz que um desses gravetos é a mente. Então, a sua mente precisa ser preparada, a sua mente precisa ser desenvolvida, ela precisa se afiar, ela precisa se tornar uma mente meditativa, enquanto o outro graveto é o símbolo, é a sílaba Om. Então, mantendo a minha mente firme na sílaba Om, e não apenas na sílaba Om, obviamente, mas no entendimento do seu significado, o que acontece? Om simboliza todo o universo, Om simboliza toda a criação, todos os nomes e formas, porque a sílaba Om ela começa com a letra A e termina com a letra M. Só que quando o A se junta com o U, porque é A-U-M, A e U se transformam em O. Então existe um simbolismo muito bonito nisso que é: qual é o primeiro som que é feito quando você abre a boca? A. E qual é o último som que é feito quando você fecha a boca? Então, Om simboliza todos os nomes e formas que existem e que podem ser criados desde o momento em que a criação acontece até o momento em que essa criação se dissolve. Então, na sílaba Om está contido todo o universo. Estão contidas todas as formas possíveis e imagináveis. E então, todas essas formas possíveis e imagináveis, todos esses nomes possíveis e imagináveis só existem por causa de uma base, que é Om, que é Brahman, que é aquilo que existe de maior, que é o livre de limitação. Então, os mantras de hoje fazem duas analogias exatamente iguais, mas com símbolos diferentes para que a gente possa compreender isso que eu acabei de colocar como exemplo através da sílaba Om. O primeiro mantra diz que o fogo, ele é apenas um. E o fogo, ele pode assumir diferentes formas, diferentes qualidades, cores, né? Isso aí você pode experimentar, só não vai queimar a sua casa, obviamente. Mas o fogo, quando ele consome um objeto, ele assume a forma daquele objeto que está sendo consumido. Portanto, embora o fogo seja um, ele assume a forma do objeto com o qual ele está se relacionando. Então, o fogo pode assumir a forma de um tronco, o fogo pode assumir a forma de um prédio, o fogo pode assumir a forma de uma casa, o fogo pode assumir a forma de um corpo, como nas cremações na Índia. Mas o fogo é sempre fogo. Não existem dois fogos. Porém, ele assume essas diferentes formas. Então, assim é como o ser. O ser, ele é apenas um, mas ele assume as diferentes formas e nomes no universo. E ali, o mantra seguinte faz a mesma analogia com o ar. O ar é aquele que tudo permeia. Se você olhar à sua volta, há ar em todos os lugares. Mas você, a partir da tua perspectiva individual, poderia dizer: o ar que está compreendido dentro deste quarto, o ar que está fora deste quarto, o ar que está na outra casa, o ar que está contido num copo, numa garrafa. Portanto, na minha mente, o ar pode se separar, o ar pode assumir as formas dos objetos nos quais ele está contido.
Porém, o ar é apenas um. Não existe ar diferente dentro e fora do quarto. O ar é sempre o mesmo ar. Portanto, estes símbolos nos mostram o quanto a nossa mente pode nos enganar, o quanto a nossa mente pode nos confundir, nos deixando sempre identificados com os nomes e formas dos objetos à nossa volta e perdendo ali a capacidade de enxergar aquilo que tudo permeia, aquilo que é comum a tudo. Então, o fogo e o ar são símbolos usados aqui na Katha Upanishad, assim como a sílaba Om, né, foi utilizada também como um símbolo, como uma analogia para aquilo que tudo sustenta. O ser é aquilo que tudo sustenta, e este ser é imortal, este ser é livre de limitações, este ser é livre da ação e do resultado da ação. Este ser não é limitado pelo tempo ou pelo espaço. Ele é sempre existente e ele é aquilo que você é. Portanto, a Upanishad continua apontando para a mesma direção, continua apontando para você, continua apontando para que você conheça, para que você entenda que o universo todo à sua volta, no fim das contas, não é diferente dessa pessoa, desse indivíduo que você é. Portanto, não há sentido se sentir inadequado, não há sentido em sentir medo do universo, do mundo, não há sentido em sofrer, no sentido de que o universo realmente não é uma ameaça e nem você é um elemento isolado dentro deste universo. Você é o próprio universo em si mesmo. A Upanishad aponta para este fato, que nós possamos então afiar as nossas mentes e reconhecer e enxergar cada vez mais claro este fato, esta existência livre de limitações que eu sou. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.